Então, agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, presta atenção. Ó, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer esse desenho aqui, ó, tá? Aí, para a gente fazer esse desenho, a gente precisa configurar o CAD, tá? Para quê? Para que ele trabalhe de acordo com os ângulos da topografia, tá? Então, o que que acontece, ó, pessoal? O CAD, ele funciona assim, ó. O zero do AutoCAD, ele fica aqui, ó, tá? E ele gira no sentido anti-horário, tá? Então, ele gira nesse sentido aqui, ó. Então, se aqui é o zero, aqui vai ser o 90, tá? Aqui vai ser o 180 e aqui embaixo vai ser o 270, tá? Então, todo AutoCAD, ele funciona assim. O zero vai ser aqui e ele vai girar no sentido anti-horário. Então, 0, 90, 180, 270, tá? A topografia, quando a gente mexe com o azimuth ele é medido a partir do norte, tá? Então, o zero do azimuth é aqui no norte. Então, o azimuth ele funciona assim, ó, 0, 90, 180, 270, que é o azimuth ele gira para a direita, ele gira no sentido horário. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que configurar o CAD para trabalhar exatamente do jeito que a gente trabalha com o azimuth, ou seja, o zero tem que ser aqui no norte e ele tem que girar no sentido horário, tá? Então, como que eu faço para mim configurar o CAD, tá? Eu digito units, ó, units, ele vai aparecer aqui o comando aqui, ó. Então, é só digitar units, ó, ele vai aparecer aqui o comando, eu clico em cima dele, ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. Quando ela abrir essa janelinha, o de vocês vai estar assim, ó. Ele vai estar marcado assim, ó, decimal degrees, tá? E aqui a precisão, tá? Como a gente trabalha com grau, minuto, segundo, então eu vou configurar ele para trabalhar da mesma forma, ó. Degrados, minutos e segundos. Então eu vou clicar aqui, ó, tá? Degrados, minutos e segundos. A precisão, tá? Aqui eu tenho a precisão em grau, grau em minuto, grau, minuto e segundo, tá? Então, como os meus ângulos têm até os segundos, então eu vou trabalhar a precisão com grau, minuto e segundo, ó, tá? Esse clockwise, ele funciona assim, se você apertar ele, ele vai girar no sentido horário. Se eu deixar sem apertar, ele vai girar no sentido anti-horário, tá? Como o azimuth ele é à direita, ele é no sentido horário, então eu vou marcar o clockwise, tá? Então, ó, configurei em grau, minuto, segundo e marquei o clockwise para ele girar no sentido horário, tá? Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que configurar ele para o zero ser aqui no norte. Então, eu clico aqui nessa opção do Direction, ó, clico aqui no Direction e eu vou marcar aqui o norte, ó. Marco o norte e dou OK. Então, o que que eu fiz agora? Eu configurei o CAD, eu falei para ele que o zero agora vai ser no norte. O zero vai ser aqui, ó. Tá? E ele vai girar no sentido horário. Então, aqui vai ser 90. Aqui vai ser 180. E aqui vai ser 270. Então, eu configurei ele exatamente da forma que eu preciso desenhar o azimuth, tá? Certo? Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar e vou fazer o desenho, tá? Então, para mim fazer o desenho, o que que eu vou fazer? Eu vou usar essa tabela aqui, ó, tá? Então, eu vou pegar e vou mover ela aqui do lado, ó, só para eu poder fazer o desenho.
Vou colocar ele aqui do lado, ó, só para a gente fazer o desenho para vocês. Então, aí a gente vai fazer o desenho. Esse desenho aqui. Então, o que eu faço? Ó, vou pegar o comando da linha, ó, e vou marcar um ponto. Tá? Aí, eu não preciso mais usar o mouse. Por quê? Porque as coordenadas, eu vou ter que digitar elas, tá? Então, eu não vou usar o mouse para nada, tá? Eu só vou digitar as coordenadas, tá? Então, eu vou digitar assim, ó. Toda vez eu digito desse jeito, ó. Eu digito arroba, tá? Toda vez começa com arroba na frente. Aí eu vou digitar primeira distância, 29,5, tá? Não é vírgula, é ponto, tá? Então, eu digito 29,5. Aí eu vou apertar o símbolo do menor. Então, eu aperto o Shift e o maior, ó, tá? Ó, esse símbolo aqui, ó. Certo, ó. Tá? Aí eu vou digitar o ângulo, que é esse ângulo aqui, ó. Tô fazendo aqui a primeira linha, tá? Então, eu vou digitar esse ângulo. Esse ângulo, eu vou digitar assim, ó, 40D, tá? Então, no lugar da bolinha do grau, eu vou digitar o D de dado, ó, tá? Então, 40D, tá? Aí eu vou continuar digitando 54 minuto, tá? O minuto é a tecla que tem embaixo do ESC, tá? Então, quem tiver aí com o Note ligado, vocês vão ver que o minuto é a tecla que fica embaixo do ESC, tá? Então, minuto, aí eu vou digitar o segundo, 06 segundo. Aí você vai apertar a mesma tecla do minuto, só que aí você aperta o Shift, tá? Não é para apertar a tecla duas vezes, você aperta o Shift e aperta a mesma tecla que fica embaixo do ESC, ele vai sair o aspas, tá? Então, ele vai sair aqui os dois risquinhos, ó, tá? Então, você digitou, você dá Enter, ele faz a linha. Tá? Você não precisa ficar mexendo com o mouse. Por quê? Porque a gente só vai digitar as coordenadas, tá? Aí você vai para o outro ponto. Então, você digita arroba, na frente do arroba é a distância, então você vai digitar 17, tá? O símbolo do menor, do maior, né? Aí você vai digitar o ângulo. Então, você vai digitar 78D, tá? D de dado, 51 minutos, que é a mesma tecla embaixo do ESC, né? Você aperta uma vez. E 17 segundos, a mesma tecla, só que aí você aperta o Shift e ele vai sair o aspas, né? Ó, tá? Digitei a distância e o ângulo, dou Enter, ele fez a outra linha. Então, aqui eu tenho ponto 1, ponto 2, né? Aliás, ponto 1 aqui, né? E aqui o ponto 2, ó. Tá? Agora eu vou para o terceiro ponto, ó. Então, eu vou digitar aqui, ó, arroba 37, o símbolo do maior de novo, 139D, 09 minutos, 42 segundos, tá? Dou Enter, fez a outra linha, tá? Agora eu vou para outro ponto, ó, o quarto ponto. Mesma coisa, ó, arroba 36 maior, aí eu vou digitar o ângulo, tá? 226D, 38 minutos e 17 segundos. Dou Enter, ele fez o outro ponto, tá? Agora eu vou fazer esse ponto aqui, ó, quinto ponto. Então, eu vou digitar lá, arroba, sempre com arroba na frente, tá? 12 maior 273D, 06 minutos, 53 segundos, tá? Acabei de digitar, dou Enter, fez a outra linha, tá? Agora eu vou fazer o último ponto, que provavelmente ele vai fechar aqui o desenho, tá? Então eu vou digitar lá, arroba 34,45 maior 320D, 13 minutos, 48 segundos, tá? Dou Enter, fechou o desenho, tá vendo? Fechou certinho. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz o desenho da chácara. Esse é o desenho da chácara que está escrito na escritura, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei todos aqueles dados que tinham, transformei o rumo em azimuth, preenchi essa tabela aqui, ó, e aí eu fiz
montei esse desenho aqui, que é o desenho da chácara. Ah, professor, mas será que está certo? Vamos conferir, né? Se vocês pegarem aqui, ó, esse ponto aqui, ó, né? E a gente fazer aqui uma linha reta, ó, passa aqui uma linha reta, né? E aí a gente pega e mede o ângulo. Vou medir aqui o ângulo, ó, desse ponto aqui até esse ponto aqui, ó. Olha lá, ó. 40 graus, 54 minutos e 6 segundos, ó, exatamente esse ângulo aqui, ó. Ah, professor, e a distância? Vamos medir a distância. Pega e mede essa distância aqui, ó, desse ponto aqui até esse ponto aqui, ó. Olha lá, ó, 29,50. Tá? Vamos fazer desse outro ponto aqui, só para conferir, ó, desse ponto aqui. A gente faz uma linha reta. Por que eu faço essa linha reta? Porque isso aqui é um azimuth, né? Então, ele mede a partir do norte, tá? Então, eu meço agora o ângulo aqui, ó. Desse ponto aqui, dessa linha, até essa. Olha lá, ó. 78, 51, 17, ó. 78, 51 e 17, tá? E a distância vai dar os 17 metros, ó. Então, se eu medir aqui, ó, desse ponto aqui até esse ponto aqui, opa, peraí, esse ponto aqui até esse ponto, olha lá, ó, 17 metros. Entenderam? Então, o que eu fiz? Eu fiz o desenho da escritura, tá? Então, é isso que vocês precisam entregar para nós, ó, o desenho da escritura, certo? Tá? Então, se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem dar um print aí na tela, copiar, ó, esse é a tabelinha que vocês têm que preencher, né? E esse aqui é o desenho que vocês têm que fazer para entregar para nós, tá? Aí, o que que vocês vão fazer? Quem tiver o card e puder desenhar ele no card, faz ele no card e entrega para nós o arquivo, né? Quem não tiver o card instalado em casa, pega e faz o desenho mais ou menos na mão, né? E aí marca os ângulos, né? Marca os azimuths, né? Certinho, faz o desenho do azimuth, faz o desenho da distância. E aí você pega e faz, entrega ele para nós a foto do desenho que você fez. Tá ok? Ok, professor.